Olá, irmãos amados, a graça e a paz. Aqui é o Júnior, do canal Azeite e Luz. Mais uma vez aqui trazendo um pouco de azeite que gera luz para a sua vida, um pouco de conhecimento que precisamos muito da palavra. Bom dia para você que assiste esse vídeo durante o dia, durante a tarde, para você uma boa tarde e uma boa noite para você. Amém? Para você que vai assistir esse vídeo à noite. Meu irmão, eu quero falar aqui sobre um assunto sério que trata das duas ressurreições. Amém? Que isso tem a ver com pré-tribulacionismo e tem a ver com pós-tribulacionismo. O quão importante é você aprender a palavra, amém? Porque o pré-tribulacionismo, ele se contradiz com as duas ressurreições. Antes de ler essa passagem que eu tenho para os irmãos, eu quero informar que o pré-tribulacionismo, a gente sabe, né? Aquele arrebatamento secreto, e Jesus vem e começa a grande tribulação após o arrebatamento. Então, esse é o pré-tribulacionismo. Agora, depois que eu falei para os irmãos aqui, eu vou ler o que está escrito aqui, ó. Vamos lá. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos lá, irmãos, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não tomaremos a frente dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Até o versículo 17. Então, irmãos, deixa claro aqui essa passagem que a gente não vai tomar o lugar, os que estivermos vivos, quando Jesus vir, na frente dos que dormem. Porque os que estão mortos em Cristo, eles vão se ressuscitar primeiro. E depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Amém, irmãos? E o que acontece, amados irmãos? Um problema muito sério aqui na questão do pré-tribulacionismo, porque eles dizem que o arrebatamento é secreto, amém? Que Jesus vem secretamente e arrebata o servo deles. Só que Paulo diz aqui que os que dormem primeiro em Cristo, eles vão ressuscitar, amém? E aonde que surge o problema, irmãos? Surge assim, ó, que só tem uma ressurreição para a vida eterna. Esse é o grande problema. A outra ressurreição será para a morte e condenação eterna. São duas ressurreições, uma para a vida eterna e outra para a morte e condenação eterna. Daniel 12, 2 resume os dois destinos muito diferentes que a humanidade vai enfrentar. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Todo mundo vai ressuscitar dos mortos, mas nem todos irão compartilhar do mesmo destino, irmãos. O Novo Testamento revela detalhes adicionais das ressurreições distintas para os justos e os injustos. E aí, Apocalipse 20, 4, 6 menciona uma primeira ressurreição e identifica os envolvidos como bem-aventurados e santos, e a segunda morte, no lago de fogo com enxofre. Apocalipse 20, 14. Não tem poder sobre as pessoas. A primeira ressurreição, então, é o levantamento de todos os crentes, correspondente ao ensinamento de Jesus da ressurreição do justo. Lucas 14, 14. A ressurreição da vida. Aí, irmãos, esse gera um problema porque se Jesus ele vem
Se for pré-tribulacionismo, perdão, Jesus ele vem em secreto, arrebato secreto. Então os mortos eles vão ressuscitar. Se Jesus vem de novo depois dessa vinda, ele teria que ressuscitar as pessoas de novo que ficaram na grande tribulação, que vão morrer e entregar suas vidas para poder, por amor a Cristo, entendeu? Para serem salvas. O problema que a gente encontra aqui, irmãos, é justamente esse, que só há 2 ressurreições. Amém? Não terá como no pré-tribulacionismo ressuscitar outra vez, quando vier Jesus no caso pela terceira vez, né? Ele veio a primeira lá no ano 0, no marco 0, e virá a segunda no pré-tribulacionismo e virá a terceira outra vez no final da grande tribulação, para ressuscitar as pessoas de novo. Esse é o grande problema, que não são 2 ressurreições para a vida eterna, porém são uma ressurreição para a vida eterna e outra para a condenação eterna. A primeira ressurreição, irmãos, ocorre em vários estágios. O próprio Jesus Cristo, as primícias do que dormem. 1 Coríntios 15:20 abriu o caminho para a ressurreição de todos os que creem nele. Houve uma ressurreição dos santos em Jerusalém, Mateus 27, 52 e 53, o qual deve ser incluída em nossa consideração da primeira ressurreição. Ainda por vir estão a ressurreição dos mortos em Cristo no retorno. 1 Tessalonicenses 4,16. E a ressurreição dos mártires no final da tribulação, Apocalipse 24. O Apocalipse 20, 12 e 13 identifica aqueles que fazem parte da segunda ressurreição, como os ímpios sendo condenados por Deus no julgamento do grande trono branco, antes de serem lançados no lago de fogo. A segunda ressurreição, então, é o levantamento de todos os incrédulos, irmãos, e está ligada à segunda morte. Essa é a segunda ressurreição, correspondente ao ensinamento de Jesus sobre a ressurreição do juízo. João 5, 29. O evento que divide as ressurreições, a primeira e a segunda, parece ser o reino milenar, o reinado milenar. Aquele período de 1000 anos que quando Jesus vir, ele vai governar a terra, porque quando as pessoas ressuscitarem ali, quando Jesus vier no final da grande tribulação, já falando do pós-tribulacionismo, aí sim os que estão em Cristo os que estão mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados e transformados e estaremos para sempre com o Senhor. E essa é a primeira ressurreição. A morte já não tem poder. Já não tem poder. É essa que fala em Apocalipse. Já não tem poder. Agora, a segunda ressurreição é aquela que ocorre após o governo de 1000 anos de Cristo na Terra. Aí vai vir uma outra ressurreição dos mortos depois de 1000 anos para poder julgar e fazer o juízo daquele grande trono branco que Jesus fala, no livro de Mateus, capítulo 24. Então, irmãos, o evento que divide a primeira e a segunda ressurreição parece ser o reino milenar mesmo. Os últimos justos são ressuscitados para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Amém? Apocalipse 24. Mas o restante dos mortos não vão reviver até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 20.5. E que grande alegria vai ser fazer parte da primeira ressurreição. Que grande angústia vai ser fazer parte da segunda ressurreição. Que responsabilidade temos de compartilhar o evangelho, irmãos. Amém? É muito importante que a gente fique ligado nisso. Entendeu? Há uma distinção muito grande entre as duas ressurreições. Por isso que o pré-tribulacionismo ele cai por terra. Eu deixei de crer por causa disso também. Porque há apenas uma ressurreição, que é para a vida eterna. Que é a ressurreição de quando Jesus vem, ele ressuscita e os que estão vivos são arrebatados. Porque a outra ressurreição vai ser depois de 1000 anos, já para a morte e condenação eterna. Entendeu? E essa primeira ressurreição que Jesus fala, a morte já não tem poder sobre as pessoas e chama as pessoas de bem-aventurados. Bem-aventurados são os que ressuscitaram na primeira ressurreição, porque a morte já não tem poder sobre eles. Então é muito importante ficarem ligados nisso, irmãos, porque tem que escolher um lado em que crer e baseado no que você crê, você estudar.
amém? Eu sou pós-tribulacionista, eu creio que Jesus vem somente no final. Prego isso com afinco, porque é verdade, irmãos, é verdade. E essa é a palavra que eu tenho para os irmãos, amém? Nesse dia de hoje. Desejo que os irmãos tenham um ótimo dia, amém? Que seja um dia abençoado para a honra e glória do Senhor. Obrigado, irmãos. A paz.